Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico do nosso canal. Isso mesmo. E se você é novo por aqui, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Todo final de semana nós estamos aqui postando aqui um estudo bíblico para o seu crescimento espiritual. Bom, e hoje o vídeo eu vou responder a uma pergunta que tem sido a pergunta e a dúvida de muitas pessoas que chegam até nós perguntando: eu tenho que confessar o meu pecado para o pastor? Eu devo confessar o meu pecado para os homens? Bom, a palavra de Deus ela diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então observa que nós temos que confessar, mas confessar para quem? Muitas das vezes as pessoas que vêm do catolicismo para o cristianismo, elas foram ensinadas de que tinham que se confessar para o padre. Então surge a dúvida, a pergunta: a quem eu devo me confessar? Eu tenho que me confessar ao padre? Eu tenho que me confessar ao pastor? Eu tenho que me confessar a Deus? Então é nesse vídeo, você fica comigo até o final, que eu vou estar esclarecendo aqui na palavra de Deus, neste estudo bíblico, para que você possa não perder, né, nenhum detalhe. Então fique comigo até o final, ok? Muito bem. O primeiro versículo que eu quero convidar aqui para você ler é no Salmo 32, versículo 5, né? Aí vai falar do salmista Davi, né? E você vê que o salmista Davi, ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus. No entanto, Davi cometeu um pecado. Aliás, um não, ele cometeu 2 pecados, tá? Tremendos, e que necessitou de se arrepender, né? E obviamente confessar. Então, todas as vezes que nós pecamos, e aí em primeira instância, nós observamos o seguinte: quando o pecado é contra Deus, aí você precisa pedir perdão a Deus. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a pessoa acessa aí algumas coisas na internet, fotos, pornografia, coisas erradas, né, que você assistiu, ou que você ouviu, ou que você falou, então aí você precisa sim pedir perdão a Deus, porque esse pecado aí foi direcionado a Deus, né? Como todos os pecados são uma agressão contra Deus. Então, nesses casos, nessa primeira instância, você tem que recorrer, né, a Deus em oração, entrando no seu quarto, fechando a sua porta e se humilhando e pedindo perdão a Deus pelos pecados que você cometeu, por pensamento, por obra ou palavra, né? Então, essa é a primeira instância. Agora, a segunda instância, observa que foi o que aconteceu, essa primeira instância aconteceu com Davi, né? Davi, ele pecou contra Deus e ele precisou confessar. Para que confessar? Para receber o perdão, porque uma vez que ele pecou, ele estava separado da presença de Deus. Então, ele precisou se arrepender, ele precisou pedir perdão, ele precisou se confessar. Embora ele fosse confrontado pelo profeta Natã, mas não foi ao profeta que ele se confessou. Ele teve que recorrer a Deus, né? E em jejum se humilhou e pediu perdão a Deus, e Deus então perdoou. Ok? Então ele escreveu aí, ó, no Salmo 32, você pode olhar aí, está escrito lá, o salmista Davi escreveu: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então esse pecado foi direcionado a Deus. Agora, existe aquele outro pecado
da instância que é direcionado às pessoas. Então, eu quero convidar você para você ler aí Mateus capítulo 18, versículo 15, que fala que quando o seu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele, né? E repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. O pecado está sendo na horizontal. Esse pecado está sendo contra o seu próximo. E aí você precisa de procurar a pessoa a quem você ofendeu, tá? Para que você haja um conserto, para que haja um perdão, para que haja uma confissão, né? Para que tudo volte ao normal. Então, esse é um pecado direcionado à pessoa, ao seu próximo, né? E aí, quando é que você tem que confessar? Aí você tem que se dirigir ao seu próximo, né? Não necessariamente que você tenha que confessar diante da igreja. Não necessariamente que você tenha que estar diante da figura de um padre ou da figura de um pastor. Por quê? Porque esses pecados, primeiramente, na primeira instância, foi direcionado a Deus. Na segunda, foi direcionado ao seu próximo, ok? Então, é bem verdade que lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, né, que é a terceira instância, você vai entender, diz que confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, quando Tiago ele fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você pode sim fazer conhecer aquele problema que você está enfrentando a uma pessoa madura, uma pessoa preparada, uma pessoa idônea e da sua confiança, que você possa abrir o seu coração e contar a fim de que seja ajudado. Isso aconteceu no tempo da igreja primitiva, quando a perseguição assolava a igreja e eles precisaram ficar confinados, até mesmo ter que vender as coisas um dos outros para ajudar mutuamente, porque eles estavam sendo perseguidos, né? Então, o que eles faziam? Quando eles pecavam, quando eles erravam, eles procuravam-se mutuamente, né, a conversar um com o outro. Então, você vê ao ponto que existia essa comunhão e essa confiança. Mas, hoje em dia, não é para qualquer pessoa, não é verdade? Então, você pode, sim, procurar uma pessoa madura e essa pessoa pode estar sendo aí o pastor, se você assim achar que ele seja uma pessoa de confiança e uma pessoa madura ao ponto de te aconselhar, aí você pode procurar ele e conversar. Agora, se você não achar, não tiver essa segurança, você pode estar conversando com uma pessoa que você considere uma pessoa de confiança, uma pessoa idônea, uma pessoa madura, ok? Então, é isso aí. Então é isso que Tiago ele quer dizer. Tiago, quando ele diz confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros. Então, para finalizar aqui o vídeo, eu quero deixar aqui a seguinte palavra. Você não precisa se confessar diante do pastor. Como quando lá no catolicismo a gente procurava o confessionário para poder confessar diante do padre. De jeito nenhum. No catolicismo é ensinado que você precisa ter a figura do padre, porque essa figura se torna essencial para que você alcance o perdão de Deus. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Você simplesmente precisa se dirigir a Deus quando o pecado for contra Deus. E quando for contra o seu próximo, na segunda instância, você se aproximar do seu próximo para consertar, confessar e pedir perdão. E na terceira instância, confessando as vossas culpas uns aos outros. No caso aí no caso da intercessão, se você precisa de uma ajuda espiritual, buscar uma pessoa de confiança, ok? Olha, eu espero ter ajudado você aí com essas palavras, com esse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo,
porque nós estamos aqui todo final de semana liberando um vídeo para a edificação da igreja, para o ensinamento da palavra de Deus, ok? E se você quer estudar conosco e se preparar para ser um professor da Escola Bíblica Dominical, entender mais a Bíblia, né? Conhecer mais a palavra de Deus, vai ficar aqui abaixo na descrição o link, né, do curso Professor Inesquecível, do curso Interpretação Bíblica do Gênesis e Apocalipse, e conhecendo a sua Bíblia de capa a capa, ok? Eu vou ficando por aqui, um abração, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.